Beleza, pessoal. Começou a gravação da aula de hoje. Então, vamos aí para nossas considerações sobre o módulo, né? Hoje, basicamente, vai ser uma aula de introdução, né? O que a gente vai ver no decorrer do módulo, como que vai ser o módulo na situação do decreto atual que estamos vivendo aqui no nosso estado. Vamos lá. O módulo vai ser comandos elétricos, né? O meu nome, eu já sei que a maioria já me conhece, não sei se entrou algum novato na turma. O meu nome é Rafael Marques, né? Vou ser o professor de vocês aí no módulo de comandos elétricos. A carga horária do módulo é de 80 horas. Então, isso significa que o nosso módulo ele tem início na data de hoje, né? Hoje é 11/3, e o término será dia 9/4/2021. Nesse período, dia, nós não teremos Nós não teremos aulas no dia 1º/4 e 2/4. Então, se não me engano, é feriado essas duas datas. Então, nesse intervalo aqui, não terá aula, que é uma quinta e uma sexta-feira. Então, essa é a primeira consideração, né? Nosso módulo de 80 horas, são 4 semanas. Essas 4 semanas vão estar divididas da seguinte forma: se o decreto não liberar nossas aulas normais aí no decorrer do nosso módulo, do dia, nós teremos aulas teóricas na forma online, começando hoje e indo até 31/3. Isso se o decreto não liberar as aulas presenciais. Aí nós teremos aulas práticas, como o nome já está dizendo, ela vai ter que ser presencial, só que a data serão 5 aulas, com data a ser programada ainda. Ok, pessoal? Então, essa aí é a nossa forma de trabalho aí como que vai ser, né? O nosso módulo, para quem está chegando agora, é um módulo de 80 horas, será um módulo iniciando hoje, indo até o dia 4, até o dia 9/4. 9/4, senhores, só para não esquecer, 9/4, se a nossa aula presencial, já incluindo aulas práticas, forem liberadas normalmente, né? Então, se as aulas práticas já forem liberadas no decorrer do nosso módulo, o módulo oficialmente vai terminar 9 de abril. Se o módulo, se as aulas presenciais não forem liberadas, nossa aula terminará parcialmente no dia 31 desse mês. Aí ficará remanescendo 5 aulas presenciais. Aí a data vai ser programada para outro momento, para que a gente venha conseguir executar essas aulas presenciais. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não tendo dúvidas, senhores? Pode? Alguém vai perguntar? Então, beleza. Não sei se o colega está querendo tentar perguntar, mas eu não estou conseguindo lhe ouvir. As aulas vão ter duas. Vamos lá para outra parte aqui que eu já estava esquecendo de falar, né? Como que vai ser a nossa forma de avaliação? Nós teremos 3 avaliações.
são 2 avaliações teóricas e uma avaliação prática. Como que vão ser? Qual vai ser as datas dessas avaliações teóricas? A primeira avaliação teórica, ela vai ocorrer no dia 19 de março, ou seja, na próxima sexta-feira. E a segunda, o dia 31 de março, o último dia do mês. Então, aqui vai ser a avaliação teórica no dia 19 e no dia 31, avaliação teórica também. Vai dar mais ou menos 7 dias de aula para cada avaliação. A avaliação prática, como são 5 aulas, cada aula vai ter um exercício de avaliação de montagem, né? Então, a última semana de aula, que são as 5 aulas práticas, 3 dias serão de exercício, né? Ou seja, vocês vão praticar as montagens que a gente vai propor dos comandos elétricos. E os 2 últimos dias para avaliação. Ok? Então, por que eu deixei reservado 2 dias de avaliação? Porque se a aula for normal na última semana de abril, na primeira semana de abril, vai começar na segunda e vai terminar na sexta-feira. Como eu já sei que essa turma tem pessoas que são adventistas, então, quem não vai poder vir na sexta, faz a avaliação na quinta e seguirá normalmente a avaliação na sexta-feira para os outros demais que não puderem vir na quinta-feira. Ok, pessoal? Então, essa daí vai ser a nossa forma de trabalho com as aulas práticas. Porventura, quem precisar de recuperação, a nota de recuperação será a mesma nota das aulas práticas. Ou seja, se alguém, porventura, ficar de recuperação, terá que vir fazer a prática. A prática vai ser um item de recuperação para você ter a sua nota de recuperação. Então, a avaliação de recuperação também vai ser utilizada a mesma nota da prática para quem for fazer recuperação. Entendido, pessoal? Quais serão... Pode perguntar aí, Alisson. Professor, a respeito queria saber a respeito dos horários das aulas, porque o professor passado, ele estava esticando até às 9h30. É correto esse horário? Porque quando dava às 9 horas, eu saía. Aí o que ele passava depois pelo WhatsApp, eu procurava ouvir, né? Mas a respeito desse horário, eu achava muito longo, porque a gente já passa o dia trabalhando. Aí nem nas aulas práticas a gente esticaria até esse horário. É correto? Mas você está perguntando da questão de 9h30, se é o horário da aula presencial? É isso que você está perguntando? Não, na aula online mesmo, esse horário. Ok. Com relação ao horário, né? O nosso horário seria de 6h15 até 9h20, né? O nosso horário, se a gente tivesse presencial. O que eu costumo fazer é a mesma coisa que eu fiz no módulo de eletricidade, quando a gente teve que fazer o restante dele online com vocês. Eu sei que tem pessoas que chegam mais tarde do trabalho, e eu também sei que tem aquela tolerância de 15 minutos se a gente tivesse presencial para quem chegasse mais tarde, né?
Então, normalmente, eu vou estar começando nesse horário de 6h20 a, no máximo, 6h30. Hoje que eu tive um pequeno atraso, né? Mas, normalmente, eu começo 6h30. Se tivesse presencial, a nossa aula teria que ter um intervalo umas 8 horas da noite, né? 15 para as 8, né? Se fosse presencial, e 8 horas retornaria. Só que online tem todas as dificuldades, né? Então, é meio complicado a gente já ter uma aula online. Então, eu acho um pouco complicado a gente fazer uma pausa desses 15 minutos e retornar. Então, eu prefiro a aula seguir direto sem esse intervalo de 15 minutos, mas em compensação, quando for mais 8h20, 8h30, acho que no mais tardar 8h40, a gente já finaliza. E dependendo do dia, eu mando exercício e a gente pode até finalizar um pouco antes, se for necessário. Esse horário aí mesmo, né? Esse horário é o horário que a gente vinha estudando com o senhor, então aí ele esticava um pouquinho mais e isso já alterava o nosso dia a dia, né? Por a gente passar o dia trabalhando, aí chegar em casa, ter que fazer os deveres de casa também, depois do curso, é claro. E na sexta-feira também ele passava a avaliação, mas antes disso ele esticava mais aulas ainda, e já ia terminar a aula quase 8 horas, e depois a gente tinha que fazer a avaliação e entregar no outro dia um tempo muito curto, né? Com relação à avaliação, pessoal, deixa eu só dar um comentário aqui que você falou aí e eu relembrei do que eu tinha que ter que falar. Com relação à avaliação, tanto a avaliação do dia 19 como a avaliação do dia 31 são avaliações teóricas, né, conforme eu já estou expondo aqui, e eu parto do seguinte princípio. A avaliação, se fosse presencial, vocês teriam que ir para o Centec, né, pessoalmente, ter que fazer a avaliação, e tem o horário de início e final da avaliação. Então, com relação ao horário de avaliação, né, vou até colocar escrito aqui para quem depois for assistir a gravação, o horário de avaliação, eu geralmente eu envio da prova às 18 horas, ok, pessoal? Então, até às 18 horas eu vou estar mandando a prova e espero receber a prova, recebimento da prova, até às 22 horas, ambos do mesmo dia. Porque a mesma explicação que eu fiz quando foi módulo de eletricidade com vocês. Se vocês fossem presencial, teriam que chegar em sala de aula, né? 18h15, no máximo, estaria começando a prova. E quando fosse 21 horas, né, que era mais ou menos esse horário que a gente terminava nossas aulas presenciais, vocês estariam entregando a prova. Então, vamos colocar 18 até 21 horas, né, 18h30, vocês teriam 2 horas e 30 minutos de tempo para fazer essa prova. E aqui no presencial, né, nós temos 4 horas de duração de prova. Então, é esse o motivo que vocês têm 1 hora a mais de tempo em relação ao tempo presencial, e é por isso que eu cobro a prova no mesmo dia. Ok, pessoal? É a mesma forma como eu trabalhei com vocês no módulo de eletricidade. E também da mesma forma como eu fiz no outro módulo. Se tiverem dúvidas de como fazer a prova, a gente tira as dúvidas até quinta-feira. As dúvidas da sexta com relação à prova, se você não entendeu o que está sendo perguntado na prova, ou se a prova tem alguma dúvida da questão, né? Mas como fazer fórmula, alguma coisa assim, aí a gente já não tira mais dúvidas, né? Porque a gente vai tirar dúvida até sexta-feira, no caso. Então, eu não utilizo, por exemplo, você comentou que o professor utilizava o horário ainda da sexta-feira para ministrar aula, sendo que é o mesmo dia da prova. Não, no dia da prova, no caso, dia 19 e no dia 31, é só prova, não terá explicação.
é claro, a explicação só se você tiver dúvidas de alguma coisa na prova que não esteja claro o suficiente para conseguir executar a avaliação. Ok, professor. Valeu. Obrigado. Ok? Então, vamos Professor, lá. Pode perguntar. desculpa eu fazer essa pergunta, eu entrei agora. O horário que o senhor vai começar vai ser às 6h30 mesmo, porque a gente fazia com outro professor, né? E eu chegava sempre atrasado, tipo agora, entendeu? 7 horas, porque eu chego do trabalho, o trânsito, você sabe que é horrível, né? E aí eu pegava metade pelo celular, pelo WhatsApp que ele mandava, né? E o resto eu entrava pelo Meet e acompanhava a aula dele. Como é que vai funcionar? O senhor vai começar às 6 horas, 6h30, não vai ser pelo WhatsApp, suas aulas vão ser ainda gravadas, como o senhor fazia? Positivo. Eu não vou utilizar o WhatsApp, né, para ministrar aula. As nossas aulas são todas pelo Meet. E se você estiver olhando aí no canto esquerdo superior aí do seu, se for celular, você verá aí que tem uma mensagem de gravando. Então, a nossa aula está sendo gravada e será da mesma forma. Todas as aulas serão gravadas. Se porventura alguém faltar por causa de trabalho ou por qualquer outro motivo, não se preocupe que a aula será gravada e será disponibilizada no YouTube. Beleza, professor, obrigado. Beleza, pessoal? Então, esse daí é os nossos pontos principais aí do que a gente vai ver no decorrer do módulo. Vamos agora para o assunto em si. Pode perguntar aí, Gleison, antes de prosseguir. Com relação à aula prática aí, 5 dias, vai voltar todo mundo, vai voltar daquele jeito que era terça e quinta, segunda e quarta. Eu quero fazer o seguinte, com relação às aulas práticas. Como todo mundo tem que ver o mesmo assunto, né? E 5 dias, se eu fizer segunda e quarta, ou terça e quinta, aí alguém ficaria sem ver os mesmos assuntos. Eu trabalho com minha turma dividida em duas turmas. Turma 1, ela é aquele pessoal que consegue chegar às 18h30, né, no Centec, por exemplo, e vamos até às 19h45. Aí a turma 2, que é o pessoal que porventura não consegue chegar cedo, né? Aí damos sequência de 19h50 e vamos até mais ou menos 21 horas, que era o que eu fazia com as minhas turmas anteriores. É a mesma coisa que eu vou fazer com vocês também. Então, no Sim, mas caso, Um de cada vez aí. Pergunta aí é porque a nossa Luiz. turma estava dividida, né? Tinha duas turmas. Uma turma ia segunda e quarta e outra terça e quinta. Quando voltar, vai voltar todo mundo. Pois é, como eu estou comentando, eu trabalhava com todo mundo, retornando, né? Sendo que eu já sei que tem pessoas que não conseguem chegar às 18h30, ou 18h30 não. Eu escrevi 18h30, mas eu errei aqui. É 18h15. É que a aula começa às 18h15, né? Então, como é que eu faço? Pessoal que não consegue chegar cedo, mas tem uma turma que consegue chegar cedo, né? E tem uma turma que só chega depois de 7 horas, né? Então, quando a gente retornar, a gente vai retornar nessa modalidade. O pessoal que consegue chegar cedo, 18h15, e aí o pessoal que a gente já sabe que por motivo de trabalho chega mais tarde, vai entrar na segunda turma de 19h50. Os dois assuntos serão vistos igualmente nas duas turmas. Então vai ter aula todo dia, presencial, no caso. Não é Todo mais dia só terça. presencial. Ah, tá. Ok? Isso se por exemplo, o Centec orientar alguma coisa ao contrário, mas a minha ideia eu sempre trabalhei já devido a... Não é nem por causa de pandemia, né?
Eu não sei quantas pessoas efetivamente tem hoje na turma, né? Eu sei que quando estava presencial, a turma era de 40 e poucos alunos, né? E mesmo que coloque 40 e poucos alunos, não tem condições de ir todo mundo para o laboratório. Com pandemia ou sem, a turma tem que estar dividida. Tá bom. Ok? Alguém mais ia perguntar alguma coisa? Não tendo perguntas, vamos para o que a gente vai tratar no decorrer do módulo, né? O que a gente está previsto aí como conteúdo programático. Bem, o módulo de comandos elétricos, né, ele tem um conteúdo programático razoavelmente simples. O que vai pegar para chamar nossa atenção, né? O início de comandos elétricos, nós iremos ver inicialmente conceito de comandos, né? O que é praticamente o comandos elétricos, né? O que é o conceito de comandos elétricos, né? Para que ele serve, por que se deve estudar comandos elétricos. Vamos ver simbologias. Vamos ver representação de componentes. Deixa eu escrever de novo aqui. Representação de componentes elétricos. Sendo esses componentes elétricos os mais utilizados na área de comandos, que são botoeiras, contactoras, temporizador. Tem vários outros componentes, né, mas os principais componentes utilizados em comandos elétricos são as botoeiras, né, que as botoeiras são o que a gente chama de interface, né, são elas que vão interagir com o profissional, com qualquer pessoa que esteja habilitada a trabalhar com painéis, por exemplo, né, vai estar utilizando constantemente contactoras, botoeiras. Contactoras nada mais é do que a gente chamar de uma chave, né? Uma chave comandada. Né? Eu só dar um abre aspas aqui da explicação de contactora, né? Nada mais é do que uma chave em que ela vai ligar ou desligar, né? Depende do que a gente quer que faça. Tem contactoras que elas já vêm montadas, que a gente chama de comando normal fechado, né? Que ela já vem com os seus contatos fechados. Então, ela já, digamos assim, ela já vem ligada de fábrica. Então, o funcionamento dela vai ser para desligar componentes. Normalmente, a gente utiliza esse tipo de contactoras de desligamento em relés de segurança, né? As contactoras convencionais, que são as normal aberta, a gente utiliza em vários lugares, principalmente para acionamento de motores. Os temporizadores, né, que são os componentes mais utilizados também em comandos elétricos, são eles que fazem a contagem do tempo para alguma coisa, né? Então, imagina uma situação que você tem duas bombas d'água para abastecer o mesmo tanque. Você quer que as duas entrem para funcionar, mas você quer que uma entre primeiro e a outra entre depois de um tempo. Então, o temporizador vai ser o componente-chave para essa situação, porque ele é o componente que faz justamente essa jogada de atrasar
atrasar alguma coisa ou adiantar alguma coisa, contar tempo em si. Vamos ver também, além da representação de componentes, né? Vamos ver conceitos NA, NF, ou seja, o conceito de normal aberto, normal fechado. Em alguns lugares, você pode ver NO, NC. É a mesma coisa, só que escrito na versão em inglês, na versão inglesa. Aqui em inglês e aqui português, quando você estiver comprando algum componente, né? Então, deixa eu ver se eu consigo uma foto aqui rapidinho. Professor, Pode perguntar. eu tenho aqui em casa uma contatora, 2 temporizadores e uma botoeira. Se eu quiser, eu compartilho em vídeo aí com os colegas. Beleza, a gente pode compartilhar aí. Deixa eu só pegar aqui uma imagem aqui rapidinho. O que eu vou colocar aqui não é uma contactora, é um bloco auxiliar. É um bloco auxiliar, mas só para a gente ter ideia do que a gente está falando. Se bem aqui do lado, não sei se dá dando para vocês verem, não esqueça de colocar no mudo aí, colega, depois. Ah, sim, agora deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para todo mundo ver. Não sei se os colegas conseguem ver aí a imagem do Anderson ali. Deixa eu Vou tirar uma aqui a foto apresentação. para compartilhar com eles. Beleza, coloca aí, manda no meu WhatsApp que eu consigo colocar aqui. Mas, por exemplo, aqui, senhores. Aqui, por exemplo, que eu estou querendo falar disso aqui. Ó. Bem aqui está aparecendo, não sei se está dando para vocês verem, aonde eu circulei em amarelo, está escrito NO. Então, isso quer dizer, aqui embaixo também, ó, NO. Quer dizer que esse contato, se eu colocar uma interligação aqui, um fio aqui em cima e aqui embaixo, quer dizer que aqui dentro, fisicamente, eles estão abertos, porque NO também é o mesmo significado de NA em português, que quer dizer normalmente aberto. Uma outra coisa sobre a representação de componentes elétricos, apresentando contactoras. Isso aqui não é uma contactora, é um contato auxiliar. É uma contactora miniatura, né, mas a gente não propriamente porque a gente vai utilizar. Mas, por exemplo, eu não vou pegar uma figura que nem essa aqui que eu estou mostrando para vocês, e com certeza vocês já devem ter visto, principalmente em esquemas de refrigeração, né? Um esquema que mostra, olha, o fio está ligado aqui, o outro está ligado aqui embaixo, o outro vem ligado aqui, e por aí vai. Eu não vou utilizar esse tipo de representação. Isso aqui que eu estou representando do lado esquerdo, ele é representado desta forma aqui. Minha coordenação não está muito boa, mas é só para a gente ter ideia aqui. Por exemplo, contatos principais de ligação. Interligados entre si, esse tracejado, que quer dizer que todos os três vão fechar ao mesmo tempo. Aí tem uma simbologia aqui de A1 e A2, que está desenhado desta forma aqui. Ó.
A1 e A2. Quando eu falei que contactora nada mais é do que uma chave, dá para ter ideia a partir do desenho aqui, ó. São 3 chaves que estão abertas, né? E quando essa bobina, né? Isso aqui é uma representação de uma bobina, quando a gente estiver vendo o conceito teórico, a gente vai explicar melhor. Quando essa bobina funcionar, quer dizer que esses contatos que estão abertos, eles vão fechar. Então, nada de pegar componente do lado esquerdo, como está aí, né? Ou pegar bem assim, o quadradinho e desenhar, né? Eu costumo dizer que a nossa aula não é aula de artes, para você desenhar bloquinho e os esquemas. Você vai ter que aprender a utilizar o diagrama elétrico para fazer a representação de esquemas elétricos. Ok? Uma pergunta aqui. Alguém não conhece nada de diagramas? Alguém conhece um pouco? Por exemplo, o colega compartilhou essa foto aqui, ó. É a foto de uma contactora da... Acho que é da Siemens. Então, não se preocupe que no caso, Cris, não se preocupe que vai explicar esses diagramas tudinho. Com relação a essa representação, essas representações de contatos são justamente aqui do desenho. Esse contato daqui de cima é a mesma coisa que está desenhado contato aberto nessa contactora aqui. Como tem NO aqui em cima, NO aqui embaixo, quer dizer que esse contato daqui para cá também é um contato aberto. Vou aproveitar a foto que o colega colocou. Isso aqui são contatos de potência, que nós chamamos. E esse 13 e 14, auxiliar. A foto aqui não está aparecendo muito, mas aqui está escrito A1 e aqui embaixo A2. Então, esses 2 terminais daqui da direita, os últimos, são aonde nós vamos conectar a nossa bobina para ligar essas chaves. Tá? Essa explicação de hoje é só para a gente ter ideia do que a gente vai estar vendo, tá? Tem muito assunto ainda para a gente compartilhar. Eu vou perguntar do colega que está mandando as fotos. Eu vou colocar bem aqui. Deixa eu apagar aqui. Ele colocou essa foto de uma botoeira aqui. Eu posso usar essa botoeira para desligar motor, por exemplo? Essa botoeira aqui, se tem muitos colegas aí que dizem assim, olha, o botão verde é para ligar e o botão vermelho é para desligar. Eu não costumo utilizar essa nomenclatura, porque toda botoeira, por exemplo, as botoeiras que têm numeração 1 e 2, nessa parte aqui de baixo, elas são botoeiras de contato fechado. Em NC, se for em inglês, né? Ou NF, depende como está escrito. Então, essa botoeira, apesar da cor verde, ela pode ser utilizada para desligar equipamentos, desde que o contato que está aqui embaixo instalado seja um contato normal fechado, que é o contato que a gente utiliza para desligar motores, por exemplo.
Então, o que eu costumo ensinar? Não decora a cor do botão. A cor do botão é só uma referência. O que vocês vão ter que aprender futuramente são os números que estão indicados nas botoeiras e a sua respectiva representação. Ok, pessoal? Então, esse daí é só a parte introdutória sobre comandos, o que a gente vai estar vendo. Com relação ao conteúdo, né, que eu estava falando, a nossa primeira avaliação, ela vai tratar justamente sobre o conceito de comandos elétricos, simbologias e as nossas representações desses componentes, né? Dentro dessa representação dos componentes, nós vamos ter nossos conceitos de normal aberto, normal fechado, que a gente vai estar vendo. Isso daí é o assunto para a nossa prova do dia 19/3. O assunto da nossa prova do dia 31 vai ser diagramas de potência e comando. Ou seja, vamos começar a ver explicação sobre como montar diagramas, como fazer a interpretação de um diagrama de potência e um diagrama de comando. Para quem não conhece, vamos ver montagem de partida direta, no caso aqui para motores, que é o comando mais utilizado aí na indústria. Montagem que eu falo é a representação do diagrama elétrico, tá, pessoal? Vamos ver o diagrama também para montagem de reversão de motor. Ou seja, tem motores que funcionam no sentido horário, motores que funcionam no sentido anti-horário. Então, existe um diagrama para fazer essa montagem desse comando de reversão de motores. Por que eu estou falando dessa montagem de partida direta? Aonde vocês utilizam boias em caixa d'água, por exemplo, é uma partida direta de uma bomba d'água que a gente pode estar utilizando. E, por fim, nós vamos ver como é o diagrama elétrico para a partida que a gente chama de estrela triângulo. A partida estrela triângulo, né, é uma partida que a gente utiliza muito, principalmente em sistemas industriais, em que o motor, via comando elétrico, ele é fechado em estrela. Depois de um tempo, ou seja, vai ter um temporizador, o comando elétrico fecha o motor em triângulo, né? O pessoal que diz que começa em 380 e muda para 220. Isso daí, para quem conhece assim, ou só fala dessa forma, para quem já trabalha aí na área, é uma explicação incorreta, tá, pessoal? Porque em nenhum momento o motor está em 380 e em nenhum momento o motor vai para 220. Para quem já trabalha na área, sabe que, por exemplo, numa partida estrela-triângulo, a gente alimenta o motor, por exemplo, com a tensão da rede 220. Então, o que acontece na estrela? O que acontece na estrela é que o motor ele vai partir com 127 e quando ele fechar em triângulo, aí que os 220 vão estar funcionando
no motor elétrico, fazendo o motor funcionar a plena carga. Ok, pessoal? Então, isso daí é o que a gente vai ver. É claro que essa explicação do 127, 220 aqui, eu posso estar explicando na outra semana, né? Quando a gente estiver vendo esse diagrama aqui de partida estrela-triângulo. E vamos ver quais são as diferenças de uma partida para a outra. Agora, a parte da avaliação prática. A avaliação prática, ela vai ser composta de três montagens, né? Em que eu vou marcar um tempo de montagem para vocês e basicamente vai ser... Pode perguntar aí. Pode voltar de novo lá o assunto sobre a segunda avaliação? Opa, claro. Vou deixar um tempinho aí se estiver copiando aí. Como é que vai ser a montagem? Então, como é que vai ser essa montagem prática? A montagem prática ela vai envolver a partida direta, a partida com reversão e a partida estrela-triângulo. A partida com estrela-triângulo, eu só estou um pouco preocupado com o prazo, se vai dar tempo desses 5 dias a gente conseguir fazer a montagem. Mas se não der tempo, a gente vai pegar a montagem da partida direta e a partida com reversão, que eu sei que vai ter tempo suficiente para fazer essa montagem. Então, como é que vai ser a avaliação? Vamos montar a partida direta, a partida com reversão e a estrela triângulo, se der tempo de montar. Se não der tempo de montar para a avaliação, antes que alguém pergunte se por acaso a gente não vai ver essa montagem, a montagem prática a gente vai ver, das 3. Na avaliação, que é o tempo que me preocupa um pouco, se a gente vai conseguir montar os três ou não. Nas outras turmas, eu sempre conseguia montar essas 3 formas de partida de motor. E só que a única diferença, né, é que a turma, por exemplo, era uma turma de refrigeração, já tinha prática com montagem de comandos elétricos. Pelo que eu estou perguntando aqui, alguns estão me mandando aqui no privado também, no WhatsApp, alguns não têm experiência nem com montagem e nem com diagrama. Então a gente vai conciliar esses dois conhecimentos para a gente fazer uma boa prática também. Ok? Então vou baixar aqui, não sei se já posso baixar aqui, meu colega, para escrever? Sim, professor, sim, sim, sim. Então, a nossa avaliação prática, deixa eu colocar aqui, para a gente finalizar. Nossa avaliação prática, ela vai será a montagem dos circuitos de partida direta, circuito de reversão de motor e partida estrela triângulo. Então, todo o conceito que a gente vai estar vendo, tanto teórico como prático, a gente vai estar desenvolvendo no decorrer do módulo. Eu vou tentar fazer uma didática o mais tranquila possível para que todos consigam acompanhar, até aqueles que ainda não conhecem nada de comandos. Os que conhecem já alguma coisa de comandos elétricos, vamos compartilhar aí os nossos conhecimentos, né? Ver se tem alguma coisa diferente que vocês não conheçam e também queiram tirar dúvidas no decorrer do módulo. E aí a gente está aqui para estar tirando essas dúvidas sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Alguma pergunta até agora? Eu não peguei a parte que o senhor falou do dia de aula.
a turma 1 vai ser segunda e o senhor vai dar a mesma aula para duas turmas diferentes, sim, segunda e quarta uma turma, e terça e quinta outra turma, é isso? Não, colega. Deixa eu ver se eu não apaguei aqui. Eu acabei apagando. Deixa eu só ajustar aqui a tela. Ou vai ser todo dia aqui na última matéria, todo dia vai ser uma aula diferente? Todo dia uma aula diferente, né? Comentei agora há pouco. Então você está perguntando da aula prática, né? Não, das aulas agora, a teoria. Não, todo dia, no caso da teoria, todo dia é uma aula diferente. Então, Ah, todo dia é aula para todo mundo. entendi, obrigado. Tá bom, é só isso. Ok? Então, só lembrando, tá, pessoal, que. Só lembrando que as aulas na modalidade online, né? Só para esclarecer novamente ao colega, igualmente como eu trabalhei no módulo de eletricidade com vocês. O assunto é contínuo no decorrer das aulas online. E quando a gente voltar presencial, que eu acredito, né, vou até escrever mais aqui embaixo, que se a gente voltar presencial 50% presencial e 50% online, né, é a mesma metodologia que eu apliquei também no módulo de eletricidade. O assunto que eu passo em sala para a turma de segunda-feira, por exemplo, para a turma que está em casa, vai ser exercício e apostila. Exercício ou então apostila. Porque eu estou comentando logo isso aqui. Porque foi liberado pelo decreto, né, as aulas presenciais para o ensino infantil. Então, a gente está no mercê aí de ter uma eventual liberação para as aulas presenciais logo em breve. Então, se tiver aula presencial durante a parte teórica, eu acredito que ainda vai ser 50-50. 50 presencial, 50 online. Então, todo dia eu vou estar dando sequência num assunto também, mas o assunto que a gente vê na sala de aula vai ser passado em apostila por outro grupo e vamos tirar dúvida do grupo seguinte quando tiver em sala de aula e assim a gente vai revezando igualmente como foi no módulo de eletricidade que vocês tiveram comigo. Ok, pessoal? Então, só para a gente recapitular, para quem chegou atrasado, para quem está desde o início, só reaproveitar para ver o que a gente vai estar tratando. A nossa aula de hoje vai ser basicamente essa aula de explicação como vai ser o decorrer do módulo. Só recapitulando, o módulo começa hoje, 11/3, e vamos até dia 31/3, é a parte teórica. Então, a parte teórica vai ser, se não tiver mudanças, na metodologia online. Então, todo dia aula sequencial. Se a nossa aula prática já tiver sido liberada, do dia. Deixa eu confirmar aqui o início. Do dia 5/4, até 9/4. Essa é a nossa semana de prática. Isso se a parte presencial já tiver sido liberada. Como que vai ser a turma presencial da prática? 2 turmas, turma 1, turma 2, sendo que a turma 1 vai começar às 18h15 e vai até 19h45. Turma 2, 19h50
até 21 horas, 20, vou colocar 21 aqui, mas eu já conheço a prática, vai até mais 21 horas, 21h10, por aí. Lembrando que dia 19/3, na parte teórica, e 31/3 são as avaliações. Só um abre aspas aqui, que eu lembrei neste momento. 19/3 é uma sexta-feira. Deixa eu só olhar aqui o calendário só para confirmar aqui. Positivo, é uma sexta-feira. Quem for adventista fará a prova depois do horário de 18 horas, né, se não me engano, no dia 20. Na data do dia 31, é uma quarta-feira, aí nós conseguimos fazer com todo mundo junto. As aulas práticas, né, serão composição dos exercícios que eu comentei agora há pouco, e a nota da avaliação prática, ela vai ser a mesma nota da avaliação de recuperação para quem, porventura, precisar de recuperação. Então, não faltem a avaliação prática aqueles que já souberem que vão ficar de recuperação. Deixa eu lembrar que mais. As aulas online. As aulas online, elas vão ter o horário de início, mais ou menos, 18h20, 18h30, e vão até mais ou menos 20h30, 20h40, exceto hoje, que é só essa aula de introdução, mas amanhã a gente já começa para valer dentro desse horário aqui. Tá? E isso aqui é as nossas aulas online. Por que esse horário de 18h30, que é os 15 minutos que seriam de tolerância, né, se a gente tivesse presencial, para aquele pessoal que chega mais tarde, e 20h30, né, porque na teoria a gente teria 15 minutos de intervalo aqui na aula presencial, que seria mais ou menos umas 7h45, né, então nós não teremos esses 15 minutos, levaremos a aula direto e termina um pouco mais cedo. Os conteúdos, né, eu coloquei um pouco mais cedo, né, quem porventura chegou mais tarde assiste na gravação, mas para pegar o conteúdo detalhado, mas basicamente o conteúdo do dia 19 vai ser a teoria sobre o que é comandos até a representação de componentes, e a segunda avaliação já vai ser análise de diagramas elétricos de partida de motores. Então, o resumo de hoje seria basicamente isso, pessoal. Agradeço aí novamente a participação de todos. Se vocês tiverem dúvidas, sintam-se à vontade em entrar em contato comigo no WhatsApp, que eu explico sem problema nenhum. Se alguém tiver alguma eventual dificuldade de não conseguir assistir a aula na hora da aula, a aula está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube através do meu canal. E as outras dúvidas a gente vai tirando no decorrer do módulo. Ok, pessoal? Alguma pergunta até então? Tá tranquilo, professor. Tá beleza? Então, pessoal, eu não vou começar o conteúdo de o que é comandos em si, até mesmo por causa do horário, né? Por isso que eu falei que hoje vai ser mais só essa apresentação, mas amanhã a gente já começa para valer, e pedindo a Deus aí que a gente consiga voltar ao presencial o quanto antes, que aí a gente consegue elaborar até nossas práticas com um tempo bem maior também. Verdade, pessoal. Tomara que volte logo, que na prática é melhor. Que online não. Online não é muito bom, não. Melhor na prática, viu? A gente aprende mais rápido, tem mais facilidade de aprender. Perguntando direto, né? Tirando dúvida com o senhor.
Mano. Infelizmente, a gente tem que se adequar aí à nossa situação como está, né? Mas esperamos que eu também peço que a gente volte para a prática, que até para explicar é melhor ser presencial mesmo. Ok, pessoal? Vou finalizar aqui a gravação. Então,